E aí, gente, nada mais, nada menos, nós já explicamos os mecanismos de hiperinsuflação, né? Então, a auto-PIP, ela acontece quando eu tenho uma hiperinsuflação pulmonar. Nós temos a hiperinsuflação estática e a hiperinsuflação dinâmica. A hiperinsuflação estática é essa que eu expliquei para vocês, quando tem uma obstrução. Então, o ar entra e o ar não sai totalmente. Entra, não sai. Entra, não sai. Entra, não sai. Entra, não sai. E aí eu vou hiperinsuflando o pulmão, mantendo um ar residual indesejado que provoca uma pressão acima do que eu gostaria que estivesse lá. E a hiperinsuflação dinâmica é quando eu interrompo a expiração, tá? Eu não necessariamente, eu tenho, aqui eu não tenho nenhuma obstrução no percurso, mas eu interrompo a expiração. Então, o ar entra, né? Ele deveria levar esse tempo. Entra, sai. Entra, sai. Aí eu interrompo isso. Então, ao invés de ele fazer entra, sai, eu faço entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra. Então, eu interrompo a fase expiratória. Professora, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Então, imagine que, além do ar entrar e ficar mais estreito, eu ainda deixo menos tempo, né? O ar entra, quase não sai, parou, entra, quase não sai, parou, entra, quase... Aí eu provoco um efeito ainda muito maior de hiperinsuflação. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, a hiperinsuflação estática, ela faz parte da fisiopatologia, por exemplo, do paciente DPOC ou de um asmático, tá? Então, você vê aqui, né? Aqui, à esquerda, normal, né? Uma via aérea normal, o ar entra e o ar sai. Por quê? Porque eu tenho todas as fibras elásticas preservadas bonitinha no paciente normal. No paciente enfisematoso, eu perdi essa elasticidade, o tecido fica molengão. Na hora de inspirar, como as pressões tracionam, o ar entra. Mas na hora de expirar, aquele tecido mole, ó, colaba e aí o ar não sai, tá? O ar fica atrapado nos pulmões, ok? Isso também pode acontecer num paciente asmático? Sim, mas no caso dele, não é porque ficou molenga e fechou. No caso do asmático, é porque eu tenho o quê? Vasoconstrição. Então, os bronquíolos já estão mais comprimidos. Na hora que inspira, né, essa força que traciona, abre um pouquinho mais, o ar entra. Mas na hora que expira, ele fecha. E aí o ar não sai, tá? Que a gente chama isso também de atrapamento de ar ou air trapping no inglês. Isso aqui é a hiperinsuflação estática, então existe uma limitação ao fluxo expirado, provocando hiperinsuflação pulmonar. Já a hiperinsuflação dinâmica é a interrupção do tempo expiratório, tá? Então, ar entra, ó, o ar entra e o ar... vamos ver a curva de baixo primeiro, ó. A gente tem a curva de fluxo, né? Tem o pico de fluxo expirado e essa linha de base volta para o zero. Toda vez que o fluxo volta para o zero após expirar, significa tirei todo o ar do pulmão. Então, vocês veem na curva aqui de volume, né? Que o volume entra e o volume sai. Aí o volume entra e o volume sai. Então, o valor total do volume, né? Então, ele entra, sai. O pico de volume se mantém. Pico bate ali, porque eu não tô acumulando ar. Agora, olhem a parte de cima. O que tá acontecendo? Vocês estão vendo um quadradinho amarelo aí? Tá mostrando que o disparo aconteceu abaixo do zero de fluxo.
O que que isso significa? Eu não esperei sair todo o ar do pulmão e já joguei mais ar para dentro. Então, toda vez que a curva de fluxo disparar abaixo do zero, significa pipa intrínseca. E aí vocês estão vendo essa hiperinsuflação dinâmica. Olha como o volume vai subindo, né? Vai fazendo, eu vou fazer aqui uma hiperinsuflação dinâmica. Então, eu não tô fazendo. Não tô fazendo isso. Tô fazendo. Ok? Então, vocês estão vendo que a curva de volume tá numa ascendente. Eu tô acumulando volume.